Boa noite, olha, eu tô muito feliz, Fernanda, de receber você aqui para mais um episódio. E para quem não conhece a Fernanda Birindiba, ela é a minha fisioterapeuta que tem cuidado de diástase, tem cuidado de tantas dores que eu passei nesse processo da gestação. Mas eu vou deixar você falar um pouco mais de você. Mas olha, primeiro eu já quero te agradecer mesmo. Eu sei que a vida aqui em Londres é muito corrida e sei também que você tem muito que agregar aqui. Vai ser um bate-papo bem espontâneo. Então, que você se sinta à vontade, tá? Que o Pode Viver também é seu. E eu sei o quanto você também tem torcido por mim. Com certeza. Então, isso é muito gratificante para mim. Então, eu vou deixar você falar agora, porque, oh, meu Deus, aqui ama falar. Somos duas, Vivi. Isso, então... Eu que agradeço, para mim é um imenso prazer estar aqui com você. Eu me sinto honrada de participar desse seu processo, desse seu programa. E eu sei que vai ser um sucesso, já tem sido um sucesso. E eu me sinto mesmo gratificada por ser uma das suas escolhidas. Fico mesmo muito feliz por isso. E, bom, eu sou Fernanda Birindiba, né? O pessoal confunde um pouquinho às vezes o meu nome. Ah, é Biri o quê? Mas é a Birindiba, é do jeito que fala mesmo. E eu sou fisioterapeuta, formada há mais de 20 anos no Brasil e cheguei aqui nesse país com um propósito de ajudar mulheres. Eu não entendia muito bem qual seria esse propósito, mas hoje Deus clareou bastante na minha mente e é realmente restaurar a autoestima da mulher, seja a autoestima física ou até autoestima mesmo espiritual. Então, legal. Eu fico muito feliz em Deus confiar esse projeto na minha mão e poder estar aqui podendo ajudar essas mulheres a se reerguerem, né? Eu acho que aqui, como você mesmo disse, Londres é uma cidade muito dinâmica, o seu tempo aqui é cronometrado e às vezes a gente não tem tempo para cuidar da gente. E a cuidar das nossas dores. Às vezes a gente está com dor e a gente não tem tempo para cuidar da gente. Eu falo por experiência própria, gente. Aqui como é que é? Via Casa Ferreira Espeto de Pau? Não, claro que não, né? Você com esse corpão lá, eu vejo todos os dias você lá na academia, lá malhando, fazendo pilates. Não, isso não combina com você, não. Menina, mas eu vou falar, eu passei por uma dor. Uma Sério? Dor ciática. As mulheres que trabalham com cleaner aqui em Londres devem saber o que é isso, a dor ciática. Eu passei por uma dor ciática que eu não tinha como me autotratar. Então, assim, foi bem difícil, mas então eu sei. Eu falo que nada que hoje em dia eu trato as mulheres, eu não passei. Então, pra mim, me dá uma autoridade tão grande, porque eu sei a dor dela, eu sei aonde dói, eu sei o que ela tá sentindo. Então, até que por um lado foi bom. Não, você falando sobre isso, a dificuldade que você teve agora de se autocuidar, porque a gente sabe, é bom que eu já vou entrando logo nesse assunto, a gente sabe que aqui em Londres a questão do profissionalismo, muita gente sempre me pede informação, indicação de profissionais dessa área, e eu sempre fico com muito receio, porque a gente sabe que as pessoas aqui, elas vão ali, faz um cursinho, né, e acaba já... aprendendo fazendo. E a gente sabe que isso é muito sério. Sim. Então, como que foi para você? Alguém te ajudou nesse processo de dores? Você mesmo, depois eu vi que você estava lá, indo lá na academia, estava fazendo algumas coisas para melhorar essa dor. Como que foi? Então, aqui tem muito profissional bom. Não vou dizer que isso não é. Se eu for falar ao contrário, é mentira. Só que aqui, como você mesmo sabe, é tudo muito distante. Às vezes nosso tempo é muito corrido, a gente não tem tempo. É verdade. Então, eu tive que procurar um meio para me ajudar. Então, para me autoajudar. Então, eu busquei fazer o máximo possível de alongamentos, de treino de mobilidade, entrei no Pilates. Nossa. Então, eu busquei outros recursos que também me ajudaram, tá? Então, assim, isso fez com que eu conseguisse. Mas, claro, eu tenho um embasamento, então eu sei o que eu posso e o que eu não posso fazer de exercício, de alongamento, de mobilidade. Então, por isso que foi, para mim, foi benéfico eu mesmo me autotratar. Mas eu não indico para quem não conhece, porque você pode fazer alguma coisa, algum exercício, algum movimento que pode piorar o quadro, entende? Então, eu sempre procuro um profissional, porque isso é muito importante. Sim, eu sei que aqui em Londres a maioria das mulheres trabalhando no cleaner, não só no cleaner, né? Às vezes muito tempo sentado e acaba se automedicando
E eu acredito que deve chegar bastante mulheres lá para vocês, já com dores assim, que talvez... É o que você fala para elas? Então, Vivi, eu tenho muitas clientes especialmente com queixa de dor ciática. Eu acho que hoje é o número 1, né, de tipo de dor que chega para mim. A maioria das minhas clientes, elas trabalham com cleaner, ou mesmo, como você mesmo disse, muito tempo sentado no computador, e elas não fazem um alongamento, um treino de mobilidade, porque, gente, não é simplesmente você levantar da cama e sair andando. Sim. A gente tem que preparar o nosso corpo para qualquer tipo de atividade. Seja para dirigir, se você vai dirigir por um longo tempo, seja para ficar em frente ao computador, você precisa alongar os seus dedos, as suas mãos, os seus braços, a sua coluna, você precisa fazer esse tipo de tratamento. Se você não fizer esse tipo de exercício também, você pode acarretar dores. Então, assim, no caso das cleaners, por exemplo, o fato de usar o aspirador de pó, então isso força muito a coluna, o fato de abaixar e levantar de forma errada, agrava muito a condição. E uma coisa muito grave, a maioria das minhas clientes que tem problemas de dor ciática, elas treinam sozinhas, sem acompanhamento profissional. Nossa. Aqui em Londres não é igual no Brasil, que você tem personal trainer dentro da academia. Aqui você vai e treina do jeito que você quiser. Se você sabe, bem. Se você não sabe... Aprende fazendo... Tipo assim, aprende no YouTube. Meu Deus. Então, eu já vi várias pessoas na academia treinando de maneira completamente errada. Eu não aguento, gente. Eu chego na pessoa, com licença, eu posso te ajudar? Sério? Porque eu não consigo. Vai me dando uma coisa assim, gente, aquela pessoa vai se machucar. Ela vai se machucar. E aí eu chego na pessoa e falo assim, eu posso te ajudar? Porque você tá fazendo esse exercício errado e você vai se machucar. Que então, legal. Eu procuro sempre fazer isso, mas não é o hábito aqui né, do inglês fazer isso, né, de um ajudar o outro, especialmente quem tá lá de personal trainer, ele está para ajudar quem ele pagou, quem pagou por ele, né, então isso é muito grave e as pessoas machucam demais na academia. Nossa. Demais. Eu me machuquei na academia, só que eu me machuquei porque eu acabei abusando um pouquinho do excesso de peso, mas a maioria se machuca por não saber fazer exercício. Meu Deus. Então, eu procuro, elas sempre se automedicam, sempre estão tomando remédio por conta própria, só que o remédio, ele alivia a dor. Paliativo, né? Completamente, mas ele não vai na causa do problema, ou seja, uma correção de postura, um fortalecimento do abdômen, uma correção de movimentos, para baixar, para pegar um pacote pesado. Então, o remédio não tem esse poder de melhorar essas situações. Porque você tem que ir, é o que causa a dor. E não simplesmente abafar a dor. Porque uma hora você pode, quando o remédio parar de fazer efeito, essa lesão pode estar mais grave do que antes. Porque você foi fazendo, foi forçando, e você não tratou de forma correta. Pois é, isso é muito sério mesmo. E, inclusive, a gente sabe que isso também acarreta muito, às vezes, por a mulher não ter aquele cuidado com ela mesma, né? Ela vai se negligenciando e vai deixando com que as coisas vá acontecendo assim de uma forma onde elas não se cuidam mais, né? Então, quando elas já chegam até você, às vezes o caso já está bem avançado. O que você fala para essas mulheres que hoje você deve ter muito bate-papo? Eu fazia unha há muito tempo, então eu vejo as mulheres chegam aqui, elas conversam, né? A gente sabe que hoje a falta do cuidado do corpo também é porque não começou cuidando da mente, né, Fernanda? Sim, é tudo interligado, né? Nós não somos mente, nós não somos corpo separado, a gente é tudo uma coisa só. Então, a gente é corpo, alma e espírito, mas a gente é uma coisa só. Então, não adianta você cuidar do corpo, mas não cuidar da mente, não adianta você cuidar da mente, mas não cuidar do corpo. Então, porque senão as coisas não vão fluir da maneira correta, não vão fluir. E eu vejo que tem muita mulher que às vezes ela deixa de cuidar do corpo porque a mente está destruída, porque a mente está fraca, porque ela está se sentindo mal, está se sentindo impotente nesse país, especialmente aqui, onde quando a gente muda para cá, tudo é diferente.
A gente sai do Brasil com uma profissão, chega aqui, é tudo diferente, a gente tem que agarrar o que tem naquele momento até a gente chegar onde, né, a gente almeja. Então, mas tem umas que perdem essa força no caminho, então isso atrapalha demais, aí elas ficam com a mente completamente destruída e acaba afetando completamente o corpo. E aí vira um ciclo, porque aí o corpo fica ruim, aí elas ganham peso, cheio de dores, e aí a mente fica ruim, e aí aquilo vira um ciclo vicioso. Você mente ruim, corpo ruim, mente ruim. E aquilo não sai daquele ciclo. E para quebrar esse ciclo, assim, é um trabalho bem gigantesco. Nossa, eu imagino que vem junto, né? Parece que a fisioterapia com o fisioterapeuta, porque eu imagino lá que para você deva ser cuidando do corpo, tanto que é espiritual também, né, Fernanda? Muito. Então ali você se identifica muito com a outra pessoa que senta lá com você. É algo sem explicação, né? Às vezes, como que você fala sobre isso? Então, eu sou o tipo de pessoa que, se eu precisar falar e se Deus mandar, eu falo. Tem alguma experiência, assim, que a pessoa saiu de lá já super impactada, que depois você nem sabe o que foi que você falou? Tem muitas experiências, porque eu falo, assim, eu que trabalho ali no caso da massagem, tratamento de físio, pós-cirúrgico, quando a mulher chega pra mim, ela tá muito debilitada, seja fisicamente, seja na alma. Porque as dores são nada mais do que o reflexo de como você tá por dentro. Nossa. Entende? Então, assim, é impressionante, porque se ela tá ali e ela deita, né, ela acaba, né, ficando mais exposta pra mim, então, se ela se expõe pra mim, ela vai sentir confiança em desabafar comigo. Então, elas normalmente deitam ali e já abrem o coração. Se entrega, então, né? Se entrega por total. Então, ali, às vezes, a gente tá tratando e a cliente de um lado chorando e eu do outro, né? Porque eu pego aquilo como se fosse pra mim, entende? Mas claro que eu tento ao máximo impulsionar, motivar, levantar, porque esse é o meu objetivo, é mostrar que há luz, que é possível, se ela tá triste com ela, ou com o corpo, ou com a vida, ou em casa, com o trabalho, seja o que for, tudo há uma esperança. Então, eu procuro sempre estar levantando mesmo a autoestima dessa mulher para que ela possa realmente parar e olhar para ela. E eu acredito que você tem muita propriedade em falar nisso, porque eu lhe acompanho lá nas redes sociais tem bastante tempo e eu vi que você também já foi bastante gordinha, né? Já. Então... Ainda preciso perder mais, Vivi. Ah, não, mas isso é uma luta constante, a mulher, né? Não tem paz. Sim, mas imagino que você entende sobre isso. Sim. E isso é bom também, porque a gente tem que respeitar o nosso biotipo de corpo, claro, né, Fernanda? Claro. Eu vejo mulheres que têm um biotipo de corpo de fofinha mesmo, mas ela quer ser aquela Barbie, né? Então, começa a criar, acho que daí também vem sérios problemas psicológicos. Vem. Mas eu vi que você é um caso de superação também, porque eu vi o tanto que você emagreceu. Sim. E o tanto que para você também não deve ser fácil, porque você deve ser cobrada constantemente a ter esse corpo perfeito, já que você trabalha com isso. Sim, Vivi. Inclusive, quando eu comecei a trabalhar voltar para minha área aqui na Inglaterra, eu estava bem acima do peso, né? Foi bem ali, quase antes do Covid, e aí depois do pós-Covid, durante o Covid, todo mundo ganhou peso. Acho que eu não conheço ninguém salvou, né? que salvou desse episódio. Mas eu me perguntava como é que eu posso cuidar de mulheres que buscam uma melhor estética se eu não tenho. E cada um tem um gatilho. Sim. Então, você precisa descobrir o que vai fazer você mudar a sua mente. Nossa. Então, assim, isso é muito importante. Cada um tem um ponto. Eu, por exemplo, o que me fez mudar a minha mente em relação ao estilo de vida que eu levo, eu fui atrás de uma cirurgia plástica. O pessoal falou assim, você é doida, você precisa emagrecer para você fazer. Eu falei assim, não quero saber, emagreço depois. Então, o meu estímulo foi esse, eu precisei fazer isso. Claro que, se eu tivesse perdido peso antes, feito atividade física antes, o meu resultado seria muito melhor, né? Mas
eu precisei fazer para mudar na minha mente. Então, hoje, eu sou um tipo de pessoa que eu acordo às 5 da manhã para ir treinar. Não deu para ir treinar às 5 da manhã, eu vou às 8 da noite. Sendo que antes, quando não tinha cirurgia plástica... Não tinha motivação. Eu não tinha. Isso é interessante. Eu não tinha. A gente tem que descobrir. Cada um tem como eu dizer, um impulsionamento. Um impulsionamento. Então, você tem que descobrir qual que é o seu. O meu foi isso. Eu não queria perder, né, o dinheiro que foi investido. Sim. E eu queria estar melhor. Então, para isso, o que eu fiz? Eu fiz a cirurgia e comecei. Eu lembro que eu fiz a cirurgia em novembro, em janeiro. Mas, gente, tava tanto frio e nevando tanto. Acho que foi uma época que nevou demais. Em 2020 para 2021. E eu não queria nem saber. Fazia chuva, sol, neve, vento, o que fosse. Eu estava na rua caminhando, porque era o que eu podia fazer naquela época. Caminhar. E eu caminhava assim, era 2 horas por dia. As pessoas até falavam assim, nossa, você é doida, nossa, caminhar com esse frio. Aí me motivava mais, porque aí as pessoas falavam assim, nossa, isso é um grande desafio. Aí eu me via mais motivada. Então, cada um tem que entender. Não adianta falar pra você, Vivi, vai lá e faz uma cirurgia, que isso vai motivar você. Às vezes não, porque o processo cirúrgico também não é brincadeira. Sim. Né? Porque as pessoas falam assim, mas você fez cirurgia, é fácil. Não é. Vai fazer uma cirurgia pra você ver o pós-cirúrgico, pra você ver o tanto que é difícil. Sim. Tem gente que não aguenta e tem gente que não quer fazer nunca mais quem fez a primeira. Então, tudo, você tem que se conhecer. Gente, sim, o autoconhecimento, ele é a base de tudo. Você conhecer o seu corpo, o que te motiva, o que te faz bem, o que te faz mal. Isso te leva a outros patamares, a outros lugares e traz uma mudança da sua mente. Interessante isso que você está falando, é uma grande verdade, porque quando você se conhece, eu mesma, se eu for na academia, meu Deus, eu fico tonta, eu fico com fome, eu fico doida lá dentro, mas eu tenho uma única coisa que eu gosto de fazer, é caminhar ou correr. Então, até falei esses dias, vou começar a acordar às 5, 4 horas da manhã e vou fazer minha corrida e minha caminhada, porque realmente, se a gente não toma uma decisão na vida da gente, o tempo vai se passando e fica muito mais difícil, né, Fernanda, da gente conseguir chegar naquele objetivo, porque chega uma certa idade na vida da gente que tudo fica mais lento, né? Tudo requer mais esforço. E você sabe o que é interessante? Eu vou abrir com você aqui, com vocês que estão assistindo. Eu fui lá na Fernanda, ela falou pra mim assim, Viviane, olha, pela quantidade de quilos que você tem que saber a quantidade de água que você bebe. Tem coisas muito básicas que nós não sabemos. Sim. Eu mesma não sabia nem respirar, você sabe? Sempre quando eu vou lá, você fica, não é assim, Viviane, tá fazendo errado. Então, por isso, eu acho que a gente tem que se cuidar mesmo. Eu mesmo falo por mim, eu acho que eu me negligenciei tantos anos da minha vida e eu achava que eu super me cuidava, tá? Então, depois eu fui entendendo, poxa, como é que você se cuida se você não sabe nem respirar? Então, Viviane, mas às vezes o que falta é instrução. Porque, assim, eu vou ser sincera com você, eu sou da área de saúde. E muitas vezes eu me negligenciei também. Tudo a gente aprende. Só que a gente tem que buscar esse aprendizado. Buscar profissionais que saibam te ensinar. Então, isso faz toda a diferença. Não importa, eu tô nova, tô velha, eu não preciso disso agora, eu já passei da idade, não vou me preocupar mais com isso. Não importa. Gente, eu tenho 44 anos e nem por isso eu deixo de me cuidar. Me cuido o dobro. Sim. Claro que eu tenho que fazer muito mais esforço do que uma mulher de 30 anos, porque eu já tenho 44. Mas é o preço que eu pago por não ter me cuidado até aqui. Meu Deus. Então, assim, é por isso que eu bato sempre na tecla. Vai fazer um exercício físico, cuida da alimentação, conheça seu corpo, o que é bom para você. Vai comer alguma coisa, come devagar. Presta atenção no alimento descendo dentro do seu corpo e vê se ele vai te fazer mal ou não. Porque uma coisa muito importante, Vivi, a gente saber o que é bom pra nós e o que não é. Por exemplo, sabe que o brócolis pra mim faz super mal? Sério? É um alimento saudável. Mas meu corpo não gosta. Sim. Eu me sinto estufada, me dá muitos gases, muita pressão abdominal. Então, eu vou comer o brócolis pra quê? Eu vou pegar essas vitaminas que tem no brócolis e vou buscar em outro alimento. Então, isso é o se autoconhecer, é o que faz bem pra você. Você acabou de me dizer que você gosta de caminhar, que na caminhada, na corrida, você se sente bem.
Pois vai fazer caminhada e corrida. E por acaso você já Sim. fez hoje, Vivi? Já cuidou de você hoje? Não cuidei ainda não, mas eu vou começar a fazer sim, porque é Sim, muito. A gente tem muitas desculpas, né? sim. Mas eu acredito também que a gente tem que respeitar a nossa fase, né, Fernanda? Sim, é E, preciso. e às vezes a gente passa por uma fase e a gente quer ultrapassar ela e depois você tem que voltar lá, porque você não viveu aquela fase. A vida da gente é assim. Sim. Mas eu também não posso ficar me apegando a isso, porque também vai ser só uma desculpa. Vai ser mais Mas um você desculpa. falou sobre isso, sobre os alimentos que às vezes te incha, né? Então eu lembrei também sobre a diástase, que é algo que você inclusive está me tratando. Sim, Você até me falou que tem algumas coisas na diástase que alguns alimentos que incha, né? O estômago da gente fica mais cheio. Tem isso? Foi isso? Me explica então, direito. foi o que eu perguntei pra você na época, né? O que você come alguma coisa, você percebe quando você come alguma coisa que você se sente mais estufada? Por quê? A nossa caixa abdominal, ela tem ali todos os órgãos, estômago, fígado, intestino, bexiga, útero, tem tudo ali, certo? E cada um reflete de uma maneira no nosso abdômen. Se você come alguma coisa que te faz mal, como eu falei pra você, o brócolis me faz mal. Então, o que acontece? Ele me estufa. Então, imediatamente, eu sinto aquela pressão e minha barriga estufando, certo? É imediato. Meu Deus, comigo também acontece É a mesma coisa. imediato. Às vezes, quando eu como, eu tenho que me levantar de tanto que aquilo me pressiona. Sim, e a gente acha que é porque a gente comeu E demais, não né? é, às vezes, é porque aquela pressão que ele forma lá dentro. Porque ali é uma caixa. Então, quando você tem uma caixa e uma coisa cresce dentro daquela caixa, ela promove uma pressão. Nossa, Quando no seu caso, que acabou de ter uma criança, que acabou de ter um filho, você tem a diástase aberta, quando essa pressão ela aumenta lá dentro, o que ela faz com o seu músculo do abdômen? Ela empurra o seu músculo. E se sua nossa, diástase, você não tem força suficiente nesse músculo, sua diástase, ela tá aberta, o que vai fazer? Ela vai abrir mais. E aí aquela barriguinha vai só crescendo, só crescendo. Isso eu tô falando do estômago. E quando é o fígado? O fígado, no que a gente processa o fígado? As nossas emoções, nossa. tristeza, tudo isso reflete no fígado. Se você tá com um problema emocional, vai refletir lá. Você vai ter reflexo no seu abdômen. Intestino preso. Mulheres que têm aí miomas no útero ou que retiram, tudo isso reflete no seu abdômen. E tudo isso, se você tem uma diástase aberta, ela vai abrir mais. Muito mais. Nossa. Ela vai abrir mais. Inclusive, falando sobre diástase, hoje eu tô passando pela terceira gestação e eu nunca ouvi falar. Como que pode, né? Eu acredito que bom que hoje a informação está sendo muito mais acessível, né, a Sim, todos, porque eu nunca soube disso. E olha que sim. eu sempre fui muito envolvida ali. A gente sempre acha que é envolvida com tudo, mas A gente não dá toda conta. informação é pouca, né? Sim. Ninguém nunca sabe tudo, porque eu mesma, eu não sabia. Mas que bom que eu encontrei você, né? Graças. Então, vocês mulheres que também estão passando por esse processo de gravidez, é importante elas já saberem disso antes, né, Fernanda? Sim. E não só no pós, né? No pós-parto. Eu falo que eu já atendo algumas grávidas que elas têm muita retenção de líquido, então eu ajudo elas nesse processo de drenagem, dor lombar na gravidez. Então, todo um trabalho é feito. Então, todo cuidado, ele precisa ser feito até antes, né? Por exemplo, se você faz um trabalho antes de você engravidar, seja de abdômen, retenção de líquido, a sua gravidez vai ser mais suave e o seu pós vai ser mais rápido, a recuperação. Tudo que você faz com precaução é mais fácil de cuidar depois. Nossa. Isso é bem interessante, porque o Senhor tem falado tanto comigo assim, Viviane, age por antecedência. Não fica esperando que as coisas aconteçam para você se mover. Não, vai passando um monte de coisa aqui, nada a ver com esse assunto, mas Não, vai mas é entrando verdade. isso na minha mente, porque o Senhor tem falado como aquelas 10 virgens lá, as que não estavam preparadas. Então elas acabaram, né, perdendo os noivos, porque elas não estavam com as lamparinas, não tinha o óleo para acender as lamparinas. Exatamente. Então ali o Senhor já nos mostra o quanto nós devemos
agir por antecedência. Sim. E também se falando do corpo, isso é muito... Porque se você começa a se cuidar desde nova, você vai entendendo que seu corpo, quando você chegar igual com 44, você já tá bem melhor, né? Exatamente. E você ganha, se você tivesse começado a fazer essa dieta desde quando você falou que ia começar hoje, já tinha menos quilo para perder. Exatamente. Então a gente vai deixando tudo depois. Mas não quer dizer que não há esperança. Ai, que bom. Ai, chega, fico calma. Não quer dizer que não há esperança. Só que, claro, a gente tem alguns preços a pagar. Sim. É um processo mais lento, leva mais tempo. Tem que estar disposto, né, Exatamente. Fernanda? A disposição em fazer faz toda a diferença em tudo. Sim. Então, é isso que faz a gente refletir e até ensinar para nossas filhas. Sim. Né? Olha, eu não comecei nessa época, mas você pode fazer diferente. Verdade, os nossos filhos hoje é reflexo das nossas atitudes, do nosso comportamento. Sim. Outro dia eu vi isso, eu comecei a me desesperar, falei, meu Deus. Mas olha, Fernanda, outro assunto também que eu queria trazer aqui, eu sei que você e o seu maridão lá também estão com um projeto novo. Sim. E eu fiquei super mega feliz, porque tá faltando alguém que fale sobre família de verdade. Eu sei que vocês têm um testemunho assim muito bonito. Eu queria muito que ele também estivesse aqui, mas a gente sabe que a vida aqui também é muito corrida. Sim. Mas me fala um pouco também desse novo projeto. Falo com maior alegria no coração. Até porque falar de corpo inclui família, né, Fernanda? Inclui, porque a meu marido ainda brinca assim, amor, como é que ele fala mesmo? Ele fala assim, fazer uma mulher feliz é evitar dor de cabeça. Então, a gente estando bem, a gente estando feliz, mas brincadeiras à parte, mas a gente estando bem, estando feliz, a gente evita muita coisa, porque eu não sei se você já reparou, mas lá em casa, por exemplo, quando meu marido tá mal, ele tá mal. E tá tudo certo. Sim. A vida segue. Mas quando a minha filha tá mal, tá tudo ok. A vida segue, ela tá mal, a gente entende e respeita. Mas se eu tô mal, a casa inteira cai. Nossa, é verdade. Todo mundo fica mal, porque nós somos a estrutura do lar. Então, esse projeto, inclusive, ele veio justamente para ensinar não só os homens a cuidarem de suas esposas, mas as esposas aprenderem a amar seus maridos de forma correta. E uma maneira que eu vejo que eu, Fernanda, faço com o meu marido e que traz muitos reflexos, né? Não é que eu faço para ter retorno, mas é uma consequência dos meus atos, é a demonstração de respeito e admiração que eu tenho por ele. Então, eu acho que isso hoje falta muito nos relacionamentos. A mulher, ela quer tanto ser empoderada, que bem, essa palavra para mim é um nada, mas elas querem tanta visibilidade, dinheiro. Passa por cima de eu tudo. quero comprar minhas coisas, eu quero pagar com meu dinheiro, que elas acabam abafando uma função que deveria ser do marido. E aí os maridos ou vão ficando cada vez mais bananas, mais apáticos, ou aquilo acaba numa briga e aí termina numa separação. Então, não tem outro caminho, ou um ou outro. Ou o homem vai ficar completamente dependente da mulher, ou então ele vai sair fora. Então, eu vejo que o que nós precisamos hoje é ajudar essas mulheres a enxergarem realmente a posição que ela tem. A mulher não está embaixo do marido, ela não está atrás do marido, ela está do lado, andando junto com ele. E o marido, ele tem que aprender a amar a mulher como Cristo amou a igreja. Ele tem que dar o melhor dele para ela. O dia que o homem aprender isso, tudo muda dentro de casa. Imagina. Tudo muda dentro de casa. Então, o nosso objetivo com esse projeto é realmente ensinar, porque eu fui ensinada. Eu e Danilo, nós passamos por um processo muito difícil no nosso relacionamento. Eu falo que foram 7 anos, porque nós vivemos em Portugal, voltamos para o Brasil. O primeiro ano que a gente volta para o Brasil, tudo alegria, toda festa. Sim. Aí teve o tempo de 7 anos, que foi de luta, briga, confusão, e enfim, tudo que um relacionamento não deve ter, nós tivemos.
e depois o ano onde eu me converti e que foi tudo bem. Então, esses 7 anos foram realmente de aprender a como não ser. Então, na verdade, é 2 fases, né? O antes sem Cristo e o depois com Cristo. Exatamente. Eu acredito que quando você coloca Cristo no seu relacionamento, Sim. você vai ter dificuldades, mas vocês vão conseguir passar, né, É Fernanda? muito mais leve, Vivi. Sim. É muito mais leve. Eu vejo que quando a gente permitiu, que a gente tem que permitir, Jesus entrar, né, convidar, a gente nem tem que permitir, a gente tem que convidar. Eu até estava vendo, uma amiga me mandou um vídeo, falando exatamente na passagem onde o Jesus é convidado para um casamento. Então, quando você convida Jesus para o casamento, ele se alegra, né? Não só se alegra, mas o melhor não está no início do casamento, está no fim. Porque o que aconteceu naquela passagem? Ele se vira o melhor vinho e o vinho o quê? Acabou. Só que quando eles convidaram Jesus, Jesus fez o quê? O milagre da multiplicação do vinho. Mas não multiplicou aquele vinho bom que tinha. Ele fez o melhor. Então, o resto do casamento foi melhor ainda. Sim. Então, quando você tem Jesus dentro do seu relacionamento, porque no início do casamento é tudo lindo. Sim. Depois as coisas vão ficando mais difíceis. Só que quando você tem Jesus lá dentro, tem do seu relacionamento, tem tudo, né? Não só o início é lindo, mas o meio e até o fim. Sim. Ah, não vai ter mais brigas? Não estou dizendo que não tem discussões, que a gente não tem desentendimento. Nós temos. Só que nós sabemos conversar, sabemos nos comunicar, sabemos nos respeitar. Ele respeita o meu limite e eu respeito o dele. Então, eu acho que quando você tem Jesus, é isso que acontece. É essa transformação que você acontece. Quando você convida ele. Vem Jesus para minha vida, vem para o meu relacionamento. Aí fica tudo diferente, tudo mais leve. Eu acredito também, Fernanda, incluindo isso, quando o marido também apoia a mulher na parte do corpo, né? Para que a mulher se cuide. Porque você falando que você fez a cirurgia, o Danilo foi super de acordo para você fazer. Então, não é que ele foi de acordo, mas é porque ele tinha medo. Entendeu? Ele tinha medo porque eu fiz na Turquia. Então foi uma aventura. Eu e minhas aventuras, né? E eu coloco meu marido nas minhas coisas. E ele ficou preocupado. Mas a gente tem, para pra pensar, é preocupante. Sim. É uma cirurgia, gente. Então, o que eu fiz para que isso realmente acontecesse na minha vida? Eu trouxe ele para a realidade, pedi para o médico explicar para ele, conversar com ele, passei segurança para ele, porque porque o homem, gente, ele não é igualzinho a gente. Ele não é como a gente que é emoção e tá tudo bem e tudo é festa. Não, o homem, o que é o homem? Ele pensa com os pés no chão. Entende? Ele não pensa, ele pensa no hoje e no amanhã. A gente quer o quê? O hoje. Quero fazer uma cirurgia, quero ficar bem, ok. Ele não, ele pensa no amanhã. Emoção, né? Aquela emoção. A gente é emoção. O Sim, homem não, o homem é racional. Então, o que eu tive que fazer? Trazer segurança para ele. A partir do momento que eu trouxe segurança para ele, ele super me apoiou. Ele super me apoiou e tudo, foi ótimo. Ele me ajudou muito em todos os sentidos, né? Então, ficou com a minha filha. Eu lembro que ele ainda ficou com a filha da uma amiga para ela ir junto comigo. Então, assim, teve o apoio dele. E isso é muito importante para a mulher. É muito importante o apoio do homem. Mas, assim, quando teve o apoio, mas antes teve a comunicação, né? Exatamente. A falta de comunicação hoje nos casamentos, eu acredito que seja o que tá... é o pior. Não é, Fernanda? Para mim é o pior. Então, você soube se comunicar... com ele, você fez ele entender todo esse processo. Sim, exatamente. Eu falo que quando a gente quer chegar a alguma coisa, em qualquer negócio, a gente precisa se comunicar antes. A gente precisa conversar antes. Eu acredito que ninguém aqui fecha um business, faz uma parceria sem bater um papo antes, sem conversar antes sobre o assunto, Sim. elaborar cláusulas, fazer tudo. Por que no relacionamento não pode ser igual? Se as pessoas tratassem o casamento como elas tratam os business, os negócios delas, eu tenho certeza que muito casamento não ia à falência.
Nossa. Não ia, mas é falta de comunicação, é falta de conversar. As pessoas hoje têm mais disponibilidade de conversar com um sócio ou com uma pessoa para fazer network do que com a esposa ou com o marido. Isso tá errado. A gente não tem paciência com o marido, a gente não tem paciência com a esposa, a gente não tem paciência com os filhos, mas com a gente de fora a gente tem paciência. Isso tá errado. O dia que a gente inverter e pensar que a família é o primeiro lugar que a gente tem que dar esses passos, não é que o resto vai deixar de lado. Pelo contrário, vai fluir muito melhor. Sabe por quê? Porque você vai ter paz em casa. Quando você tem paz em casa, tudo flui melhor. Então, assim, eu acho que a comunicação hoje, eu já tinha falado isso uma vez, e pra mim, o maior problema dos casais hoje é a falta de comunicação. Eu imagino que vocês agora, né, vocês acham pouco, aí agora vão trabalhar com casais. E eu fiquei muito feliz porque eu vejo aqui, não é no mundo, né, eu acho que isso é uma necessidade muito grande. A gente sabe que realmente família é um projeto de Deus. E a gente sabe que o inimigo tem investido bastante nas famílias, tem mentido, tem feito muitas coisas, né, para denigrir mesmo a imagem da família. Sim. Mas o que fez vocês decidir a trabalhar com isso? Então, Vivi, como eu mencionei... Eu usei a palavra trabalho, desculpa, mas eu acredito que é mais um chamado, né, chamado. Fernanda? Sim, mas não deixa de ser um trabalho. Sim. Não deixa de ser um trabalho, porque o nosso intuito é mesmo ajudar. E eu creio que nada que a gente passe nessa vida é pra gente passar, superar e guardar. Tudo que a gente passa e supera, a gente precisa ensinar. E quando a gente começou, né, isso queimar no nosso coração, e realmente Deus aprovou esse nosso projeto... Você tem que ver o movimento que deu o Instagram. Que bênção, a gente nem anunciou, bênção. Porque, tipo assim, você não recebeu nenhum e-mail meu falando... Não. Pois eu não mandei pra ninguém. Mas o negócio começou a crescer de uma maneira, com algumas coisas que a gente vem colocando ali, porque é a necessidade que o pessoal tá, e especialmente mulher. Na verdade, você tá trabalhando na dor, né? Porque a maioria das mulheres hoje... eu falo mulheres porque eu tenho mais contato com mulheres, mas eu acredito que homens também têm sofrido bastante, principalmente com essa era, igual você falou, do empoderamento, do feminismo, né? Sim. Eu até comecei a entrar nessas loucuras também, mas depois, graças a Deus, eu falo, Viviane, deixa de ser doida, volta aqui. Mas eu acredito também que às vezes tudo que é novo pra gente, a gente quer conhecer. Nós mulheres é muito assim, né, Fernanda? Sim. Mas eu fiquei muito feliz de verdade, porque realmente precisa, né, de pessoas que a gente sabe que é muito difícil trabalhar com isso também. Sim, é muito difícil, mas eu creio que Deus, ele vai abrir portas, eu creio que capacita, Deus tá né? no negócio, eu sei que Deus tá com a gente. Nós temos aí um casal, né, de pastores, amigos nossos que estão intercedendo por nós. Que bênção, tem uma cobertura, né, espiritual. Porque é importante, Sim. Assim como naquela passagem que eu falei que Jesus é convidado para o casamento, Sim. Quem estava intercedendo pelos casais ali? A Maria, a mãe. Sim. Que intercedeu e clamou por Jesus para ele vir multiplicar o vinho. Então, a gente tem que ter intercessores. Então, nós temos isso, graças a Deus. Nós temos amigos que estão em oração conosco também nesse projeto. Amém. E eu tenho certeza que não vai ser em vão, não é em vão. E o que nós queremos é levar luz, esperança, porque tem solução. A gente só precisa entender que não existe a pessoa certa para mim. Eu tenho que ser a pessoa certa. Entende? Tipo assim, eu não tô em busca de uma pessoa certa pra mim. Eu preciso ser a pessoa certa pra encontrar a pessoa certa. Então, eu não tenho que querer que a pessoa seja perfeita pra mim. Eu tenho que ser. Então, a partir do momento que eu entendo que tudo vai vir de mim, a mudança vem de mim, a pessoa certa vem de mim, você só atrai coisas boas pra você. Isso que você está falando é bem interessante, porque às vezes a gente que está querendo tirar o cisco do olho do marido, né? E tem uma trava bem grande no seu, ou vice-versa, você está tentando tirar da esposa e a trava está em você. Então, isso que você está dizendo é muito verdade. Você precisa melhorar, né, como pessoa,
E quando você decide melhorar como pessoa, como mulher, como homem, não tem como dar errado, né, Fernanda? Não tem como. Quando você decide ser melhor, quando você se permite ser transformado, tudo ao seu redor é transformado. Não existe eu me manter a mesma pessoa e querer mudar o ambiente. Você, para fazer uma coisa diferente, você não tem que mudar? Ou fazendo a mesma coisa, você vai mudar alguma coisa? Não. É igual. Se você quer algo diferente, se você quer uma resposta diferente, você tem que mudar. E parar de falar, porque a culpa é dele. Porque é ele que não me impulsiona. Porque é ele que não me motiva. Tudo bem, ele pode até não fazer. Mas o que você acha que você precisa fazer para gerar essa reação dele? E é isso. No meu casamento foi assim. O meu marido, ele tomou a iniciativa. Ele foi o sábio da história. Que bênção, Ele, que bênção. e falo isso assim, sem vergonha nenhuma, porque a gente precisa assumir que ele foi o sábio, não fui eu. Ele que ouviu a voz de Deus, ele resolveu mudar ele e parou de me acusar. Quando ele parou de me acusar e ele resolveu se transformar com ele, com Deus, tudo mudou ao redor dele, inclusive eu. Que bênção. E é por isso que hoje nós estamos aqui juntos, porque ele tomou o passo. Então, se um resolve tomar o passo, as coisas podem ficar completamente diferentes. Principalmente quando é o cabeça da casa, né? Exatamente. Porque o homem como cabeça da casa, se ele decide se posicionar como cabeça da casa, é Acabou. impossível essa casa cair. Exatamente, porque aí a cobertura espiritual tá ali de plantão. Sim. Então, Uau. isso é muito importante. No caso, foi ele que tomou essa iniciativa, então... E o tanto que essas coisas, o casamento, o relacionamento, até isso também prejudica ou melhora no seu corpo, né? Porque hoje a gente sabe que o tanto de mulheres que se desmotiva no seu corpo por falta de um relacionamento bom, não só a mulher quanto o homem. Então às vezes recebem muitas palavras negativas e isso vai colocando isso tudo como dores no corpo dela, né, Fernanda? Você atende mulheres assim? Muitas, Vivi, muitas. É muito sério isso. Quando o homem ele não assume nem a postura dele de sacerdote do lar e deixa, né, eu conheço muitos casos assim que, o homem, não, você tem que dividir as contas da casa comigo, você tem a obrigação de fazer isso. Não. Quando a mulher fica com uma carga, um fardo muito pesado e a gente não aguenta. Mulher não foi feita para isso. Entendeu? Não estou dizendo que a mulher não pode trabalhar. A mulher pode trabalhar. Como auxiliadora, né? Mas não ser responsável financeira pelo lar. Isso não é obrigação dela. Isso é bíblico, não é. Ela pode trabalhar, ela pode ter o negócio dela, desde que não interfira na mulher dentro de casa, que é a sábia, que é a que cuida dos filhos, que é a que põe o marido pra frente, porque eu vejo no meu caso, eu não tô dizendo que eu sou sábia não, gente, nem sou a mais esperta, mas assim, eu procuro, mediante a tudo que eu passei, tentar fazer melhor todos os dias. E eu falho muitas vezes, mas eu tento, né, Fernanda? Mas pelo menos eu tento. Então, assim, eu trabalho fora também, mas a responsabilidade não é minha, é do marido. E a partir do momento que o marido ele entende isso, o fardo da mulher fica menor. E aí as emoções dela ficam mais estabilizadas. E aí o corpo dela reflete isso. Porque se você tem uma mulher que... não, eu queria que você trabalhasse, você tem que trabalhar, você tem que fazer alguma coisa pra você e tal, mas ele não sabe impulsionar ela da maneira correta, ou a mulher entra em depressão, ou ela entra numa crise de ansiedade, ou ela come demais, ou ela começa a ficar estressada e tem perda de cabelo, e aquilo vai virando um ciclo. Meu Deus. Como tudo vira aquela bola de neve. Na vida da mulher, gente, tudo vira uma bola de neve, então tem que tomar cuidado. Então vocês mulheres, olha, se cuidem. Cuidem do seu corpo, da sua mente, do seu espírito, né, Fernanda? É um combo. Tem que estar alinhado. Tem que estar. Porque se isso não está alinhado, o resultado é muito triste, né? Sim. E eu falo que mais importante que isso é conscientizar mesmo. E a mulher que não tem o marido que impulsiona,
aprenda a conscientizar seu marido. Seja inteligente. Usa maneiras diferentes, sabe assim? Usa estratégias diferentes. Gente, nós mulheres, nós somos muito inteligentes. E pode começar fazendo uma drenagem já, né? Uma massagem, sabe? Relaxante. Tudo começa do corpo, né? Tudo começa, assim, sabe? É o que eu te falo, cada um tem um gatilho. E se você tá precisando cuidar do seu corpo, comece. Sim. Comece nem que seja com uma massagem, comece com uma caminhada, comece, sabe, se vestindo melhor. Ah, mas eu tô gordinho, não tô me sentindo bem. Então faça por onde? Melhora a sua alimentação, faz uma marmitinha para a semana toda. A gente tem que ver uma saída. A gente precisa encontrar essa saída. Não dá para ficar se lamentando, né? Não dá, a vida tá passando. E, ó, o tempo tá esgotando. Sim. Não dá pra gente ficar se lamentando. A gente precisa tomar uma decisão. E essa decisão tem que vir agora. Eita, aí tá vendo aí, mulheres? Então, vocês hoje que estão assistindo... E pare, eu também vou fazer essa reflexão, porque às vezes a gente sempre quer ajudar os outros, né, Fernanda? Muita gente me pergunta, Viviane, qual o propósito desse podcast? Uai, primeiro eu quero aprender pra mim, eu quero colocar em prática, sabe? As pessoas que eu tenho chamado aqui são pessoas que eu sei que realmente vão agregar na minha vida. Então, hoje quando eu falo pra vocês, cuidem de vocês, porque eu também vou começar a me cuidar e eu espero que, né, com o passar do tempo vocês vão percebendo isso. Porque não é só falar, é fazer também, né, Fernanda? Atitude é tudo. Sim, sim. Você falar, a gente fala muita coisa. Sim. Mas agora, pôr em ação, a conversa é outra. Então, tudo acontece a partir de uma ação. Isso é física. Não existe reação sem ação. Sim. E eu acredito também que tem que ter uma determinação para que você... Nós já tem aquela fama, né? Mulher começa, começa. Eu já entrei e paguei a academia umas 200 vezes. Então, hoje eu já percebi que a academia não é para mim. Então, por isso que nós devemos conhecer. Se eu já sei que eu gosto mesmo é de correr e de andar, por que eu vou pagar a academia, né? Pelo amor de Deus, Viviane. Exatamente, Vivi. Se você não gosta de academia, por que insistir? Gente, eu falo academia porque eu sou apaixonada. Hoje em dia, eu falo que é engraçado. A gente vai passando o decorrer dos anos, a gente vai mudando, né, os gostos, né, apreciando coisas diferentes. E hoje eu aprecio muito o esporte. Eu antes não gostava muito de competição, não. Eu não sei, parecia que me pressionava, era esquisito, era uma pressão. Eu não gostava, eu tinha pavor, eu falava que era pra competir, vôlei, qualquer coisa eu corria. Hoje, minha filha, eu amo um esporte. Então, chamou pra beach tênis, tô indo. Chamou pra jogar tênis, eu tô indo. Chamou pra jogar vôlei, eu tô indo. Eu gosto. Mas eu gosto muito de uma academia. Mas isso sou eu. Então, você precisa descobrir o que você gosta. O dia que você descobrir o que você gosta, minha filha, ninguém te segura mais. Verdade. Tem muita coisa pra você fazer. Vai fazer pilates. Se precisar de recomendação, eu recomendo. Vai fazer uma academia, vai fazer caminhada. Hidroginástica, tem tanta coisa, né, Fernanda? Vai fazer, sei lá, uma yoga, sei lá, tem tanta coisa pra você fazer, mas vai cuidar do seu corpo. Tá vendo aí, Viviane? Pare de ficar dando desculpa. Não, depois de um bate-papo desse aqui, minha filha, com certeza eu vou ter que fazer alguma coisa. Não, a gente precisa. Eu preciso. Principalmente agora nessa fase que eu tô passando, sabe? De pós-parto. Sim. Né? Muita coisa acontecendo. Então, eu acredito que o exercício físico pode ajudar todo mundo. Eu saio daqui, eu vou longe lá fazer as massagens com você, porque Sim. Quando eu falo para as pessoas onde eu vou, eu não acredito. Eu digo, vou, porque se eu sei que lá tem uma profissional que vai me ajudar a diminuir o meu problema, eu vou lá. Então, sim. Eu acredito que você também deve receber muitas mulheres que vai de longe, né, Fernanda? Sim, porque isso não pode ser desculpa. Sim. Porque senão seria mais uma. Então, eu acredito que a gente precisa parar de dar desculpa por distância. Eu não tenho tempo. Hoje eu tive que arrumar a casa. Gente, por favor. O dia passou rápido hoje. Eu penso assim. Meu Deus, o dia passou rápido, que não sei. E hoje, eu tava aqui em casa, eu comecei a pensar, falei, Viviane, acorda 4 horas da manhã, 5 horas e vai fazer sua caminhada, que eu sou muito produtiva na parte da manhã. Tanto é que quem me segue lá no Instagram, eu só apareço de manhã. Depois de meio-dia... Você desligou.
Porque até meio-dia, Fernanda, eu faço tanta coisa e eu acredito que a gente também tem que saber gerenciar o nosso tempo, né? Porque isso que eu faço, eu acabo me cansando muito, muito fisicamente. O meu corpo sente. Então é justamente por isso que eu canto. Quantas vezes eu já te procurei sentindo tantas dores? Sim. E eu acredito que o que você fala para as mulheres, o que você tem usado como estratégia para você conseguir? Eu vejo lá que você faz tanta coisa lá naquele Instagram lá, vai para Pilates, vai para tênis, vai para não sei para quê. Como é que dá conta disso tudo? Você dá conta de fazer o que você coloca como prioridade. Uau. Se você se coloca em prioridade. Se você não é prioridade, você sempre vai ficar para depois. Então Meu você vai Deus. fazer tudo e depois, quando você for fazer para você, tô cansada. Então por isso que normalmente eu vou de manhã. Porque eu, Fernando, falo e eu não tenho problema com isso. Quando eu falo, eu vou pra academia à noite, você pode ter certeza que existe ali 90% de chance de não acontecer. Porque eu vou estar cansada. Entendi. Porque eu sou muito elétrica, né? O pessoal fala assim, você é virada no 12. Eu falei assim, é tipo isso. Então eu gasto muita energia durante o dia. Então, se eu deixo para fazer no período da noite, eu tenho certeza que eu não vou conseguir. Eu acredito que seja o que está acontecendo comigo, porque eu sempre falo, eu vou na academia, eu vou 5 horas, eu vou quando todo mundo já voltou da escola, eu vou depois de ir e acabo não fazendo nada. Mas foi o que a gente falou desde o início, o autoconhecimento. Se você sabe que você não é produtivo no período da tarde, por que você se deixa para tarde? Verdade. Se você sabe que você não consegue, por que você se deixa para depois? Se você não estiver bem, nenhum dos seus projetos vai sair legal. Nossa. Se você não estiver bem, você não vai conseguir nem fazer o que Jesus pede para você fazer. Então, por isso que eu falo, e as pessoas antes tinham esse tabu, né, de que cuidar de você, olhar para você é egoísmo. Você tem que dar tudo para o outro e você para depois. Não é verdade. Senão você vai se sugar tanto que você vai morrer. E aí? Nossa. Depois dessa aqui, se eu não for me cuidar, meu Deus. Então Não. vocês aí, mulher também, viu? Olha, entra nessa batalha comigo. Não, fica tranquila que você tem aqui. Pelo menos eu tenho você. Eu brinco com a Vivi que eu sou Como é que chama a Vivi? Ela me arranca de cá, tipo aquelas ervas daninhas. Ela me arranca daqui, eu nasço de cá. Ela arranca daqui, eu nasço de cá. Porque é assim, o que eu quero é ver todo mundo bem. O que eu quero é ver as pessoas bem, produzindo. Isso realmente é um dom, né? De querer ver que o outro esteja bem fisicamente, psicologicamente. É tão bom, Vivi, é tão bom você estar no meio de pessoas que estão felizes. Sim, é verdade. Tão bom e é tão ruim estar no meio de pessoas que só reclamam da vida e do marido, do filho, periquito, papagaio. Uau. Ai, é tão chato. Então, eu procuro estimular as pessoas, especialmente as que me rodeiam, porque eu quero que elas estejam bem, porque senão... inteligente, né? Lógico, porque se elas estão bem, eu tô bem, todo mundo tá bem. E eu sei que tem dia que a gente não vai estar bem, mas se você tem um nível, né, uma estabilidade emocional bacana, a hora que eu precisar, eu sei que eu posso contar com você, entende? E assim vai. Agora, se você está sempre para baixo, sempre reclamando, sempre ó dia, ó vida, como é que um dia você vai poder me ajudar? Nossa. Você não vira nem referência para ajudar ninguém. Sim. Então, aí eu falo assim, quando a gente cuida do nosso corpo, a nossa mente fica bem. A gente fica mais produtiva, a gente tem uma energia diferente, a gente tem um pensamento diferente, a gente vê as coisas de uma maneira diferente. E eu acho que a liberação hormonal que a gente tem no corpo, ela modifica muito, especialmente a mulher. Nossa. Eu acho que toda mulher devia parar e se olhar no espelho agora e falar: o que eu preciso fazer? O que eu gosto de fazer que vai me fazer me sentir melhor? O que eu gosto? O que eu amo fazer? O que eu tenho prazer em fazer? Não vem me dizer que não é nada, hein? Por favor. Tem alguma coisa que você gosta de fazer. Eu tenho certeza. Todo mundo gosta de fazer alguma coisa. Você só precisa descobrir o quê. Uau. Olha, muito... Olha, eu ficaria com você aqui até amanhã. Mas, assim, eu acredito que foi um tempo muito precioso. Então, você, mulheres... Vou deixar o Instagram da Fernanda aqui também.
vai lá seguir ela, entra em contato com ela. Eu tenho certeza que a Fernanda pode agregar bastante, tanto no lado de relacionamento, né? Como Sim. no corpo. A Fernanda é aquele combo. Eu falo pra ela que ela é bombril, 1001 utilidades. Ai, Então, meu olha, Deus. muito obrigada. Eu que Realmente, agradeço. eu tô muito feliz de ter recebido você aqui. Eu aprendi demais. Eu fiquei aqui. Teve uma hora que eu fui assim, sabe aquele louvor? Tô sentindo minhas forças indo embora. Foi tudo tipo isso. Porque tudo que ela falou foi pra mim. Então, olha, muito obrigado mesmo. Deus abençoe. Que o Senhor continue te usando, né, para ajudar ainda mais mulheres, e agora não só mulheres, né, homens também, com Sim. casais. Então, Deus abençoe mesmo. Amém, amém. Eu que agradeço muito a oportunidade de estar aqui e peço para você olhar mais para você, Uau. cuidar mais de você. Você precisa estar bem, você precisa estar forte. Você tem 3 preciosidades aí que precisam de você, além do mundo que precisa de você, além do tanto de Sim. mulher que precisa de você. Então, cuide de você, olhe para você, se ame cada vez mais. Eu sei que você já faz isso, mas você pode melhorar. Tudo Com na vida a gente pode certeza. ser melhor. Sim. E é isso, mulheres. O que vocês precisarem de mim, eu estou à disposição. Eu atendo uma gama de tratamentos na clínica. E o que vocês precisarem, eu estou à disposição para ajudar vocês no que for preciso. Olha, eu tava quase chorando aqui, mas segura, Viviane. Mas olha, muito obrigada mesmo. E vocês vão lá seguir o canal no YouTube. Coloca lá para vocês toda segunda-feira tem lá um episódio novo. A Maria tá ali atrás falando para mim o que, é que eu tenho que falar aqui. Mas é isso aí, olha. Segue o canal, ativa o sininho lá. E Deus abençoe e até o próximo episódio.